Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Diálogos da Gerovita. E nesse 15º episódio, eu estou aqui com a Patrícia. Eu vou apresentar a Patrícia para vocês. Apesar que quem acompanha o nosso programa, os nossos episódios, já sabe que a Patrícia veio para um episódio anteriormente, então já conhece. Mas quem está assistindo pela primeira vez, eu vou apresentar e depois vamos direto ao assunto. Patrícia Moraes é estudante de engenharia, empreendedora no ramo de marketing digital e desenvolvedora de produtos. Já foi motorista de ônibus e já foi agente de segurança pessoal. Nosso tema de hoje é um tema bastante delicado. E muitas pessoas que estão passando ou já passaram por esse tema, devem se perguntar: fui traída, e agora? E aí, Patrícia, o que você pode responder para nós em relação a isso? Bom, Wanda, que delícia estar aqui de novo. Fiquei muito feliz por mais esse convite. E um tema tão delicado, né? Mas, primeiramente, eu quero te parabenizar aí pelos episódios do Diálogos da Gerovida, que tem temas fantásticos. Então, para você que não acompanha, sobe a playlist aí, segue a Wanda, porque, olha, vai ficar realmente muito legal esse conteúdo, tá bom? Legal, Patrícia, Wanda, gratidão. para começar a responder essa pergunta, eu tenho que explicar para o seu público o porquê desse convite, tá? Como você me apresentou, gente, eu não tenho formação nenhuma nessa área, não sou especialista, mas eu tenho, sim, domínio no assunto pelos chifres que a vida me deu. Então, eu posso falar à vontade com vocês. E realmente, para quem já vivenciou esse tema, só as mulheres que foram traídas sabe da dor, sabe o que esses fatos causam na vida da gente. Eu separei um episódio para contar para vocês, e esse episódio meio que justifica tudo que eu vivenciei cerca de 10 anos da minha vida. Eu tinha um relacionamento, esse relacionamento Doriana, porque mulheres fantasiam muito, né? A gente idealiza o príncipe encantado. E eu convivia com uma pessoa há cerca de 5 anos e era apaixonada, gente. Eu jamais imaginei que esse homem pudesse me trair. Mas nem o fiozinho passava de desconfiança, porque ele era muito gentil, muito amoroso, a gente trabalhava junto, estudava junto, e vivia uma vida realmente longe de qualquer desconfiança. E um dia, a minha sogra, que eu amo de paixão, hoje está lá no céu, mas ela chegou e ela me contou, já munida de todas as provas, que já estava todo mundo sabendo, e menos eu, né, estava sabendo. Meninos, era mais fácil, ia doer menos, se ele tivesse colocado um punhal no meu peito. Porque é um sentimento de desespero tão grande, parece que o mundo abre e você cai num buraco. É uma mistura de sentimentos negativos, de raiva, mágoa, desespero, tristeza. Quanta decepção, Wanda. Olha, e pós-dia, parece que piora, porque você começa a se sentir a pior das mulheres. Aí você começa a colocar a culpa dos quilinhos a mais, ou porque você deixou de fazer isso ou aquilo. E quando você consegue dormir, que você acorda, você não consegue tirar esse pensamento da cabeça. E olha, é muito complicado. Só quem vivencia uma traição sabe o que eu estou falando. E eu posso falar para vocês, meninas, que esse episódio ele se arrastou por muito tempo na minha vida, por muito tempo mesmo. É realmente algo que você, se você não souber lidar, você vai à loucura, tá? Hoje eu entendo, Wanda, o tanto de crime passionais que acontece. Hoje eu entendo o porquê que as pessoas chegam a ter traumas referente a relacionamentos por causa desse momento na minha vida.
E você falou assim, que se as pessoas não souberem lidar com isso, né, pode gerar consequências muito mais graves. Então, como lidar com esses sentimentos todos que você falou, de raiva, frustração, decepção, rejeição, como lidar com esses sentimentos após vivenciar uma traição? Wanda, não querendo justificar, tá? Mas esse primeiro episódio aconteceu, eu tinha cerca de 30 anos, era uma mulher muito imatura, eu fiz tudo no calor da emoção, então eu quis me vingar, você entendeu? Eu saí de casa sem carregar nada, fiquei vários dias sem dar notícia, saí de casa com 2 cachorros debaixo do braço, porque acho que foi o que mais importante que eu tinha naquela casa. E eu me separei porque eu não quis pensar, para mim nada é que ele falasse ia justificar essa traição. E realmente eu sei que ele tinha se arrependido, que foi uma escapada. Hoje, né? Hoje eu consigo entender esses fatos. Mas eu sofri, Wanda, durante praticamente 9 anos da minha vida, tá? E quando acontece esse tipo de situação com uma mulher, principalmente no meu caso, gente, estou falando por mim, tá bom? Eu me fechei para o amor. Por quê? Para mim, todos os homens do mundo passaram a ser cafajestes, passaram a ser mulherengos. E meninas, adivinha o que eu atraía toda vez que um homem chegava perto de mim? Era um traste pior do que o outro. Olha, foram muito tempo para entender que quando você começa a vivenciar uma situação, você só se depara com aquilo na frente. É igualzinho aquela brincadeira do Fusca Azul, Wanda. Uhum. Você começa a procurar Fusca Azul e você acaba encontrando. Uhum. E o último relacionamento realmente saiu dos limites, viu? Porque, olha, era um traste de primeiro. Gente, amo, tá? Amo, mas vamos dizer que quanto homem, o pior mulherengo que já existiu. E aí você falou assim que você ama, né? Se você tem um bom relacionamento com esse último ex aí. E falando em amor, assim, muitas mulheres, muitas pessoas, né, de modo geral, que passam por uma traição, e tem muitos casos que ainda se nutre o amor por aquela pessoa que te traiu. E aí fica assim muitas vezes a dúvida assim, até quando eu vou lutar por esse relacionamento? Devo perdoar? Não, né? O que você diz sobre isso? Olha lá, gente, sem querer meter o pitaco no casamento de vocês, tá? Mas, Wanda, a gente precisa entender que existem casos e existem casos. Tem situações que você pode analisar com calma, repensar sentimentos, repensar se realmente vale a pena e tentar colocar em ordem todos esses sentimentos. Existem mulheres que nunca passaram por isso, que têm um casamento mais sólido, que pode ser realmente uma escapada do homem, um ponto fraco e alguma coisa. Mas existe aquele relacionamento, Wanda, que uma traição ele vem para indicar que a pessoa já está querendo mesmo outros ares. Então, eu acredito que nenhuma decisão deva ser pautada nesse momento de desespero, de dor, que nenhuma decisão, se você vai perdoar ou se você vai continuar, deve ser feito no momento, no calor da emoção, tá? Que tudo isso tem que ser repensado. Lembrando, Wanda, que seja qualquer decisão que você decida tomar, optando pela separação ou optando por conservar esse relacionamento, nos 2 casos, eu aconselho fortemente essas mulheres procurar ajuda, tá? Por quê? Para quem optar, tentar mais uma vez e restaurar o casamento, porque eu até acredito que isso possa sim acontecer, é preciso entender que depois de uma situação dessa, você pode ficar neurótica
toda vez que ele atrasar no escritório, toda vez que chegar uma notificação no celular, tá? Então você tem que estar preparada sentimentalmente para tudo isso. E para aquelas meninas que acham que já está mais que na hora de colocar aquela oferenda de volta para o mar e recomeçar uma nova situação, você precisa se limpar de sentimentos de rejeições, de sentimento de mágoas, de sentimentos que possa te prender a essa pessoa. Porque, Wanda, eu descobri, por experiência própria, que não é só o amor que te prende a uma pessoa. E sentimentos que nem mágoa, raiva, rejeição, também continua prendendo você com esse dito cujo. E às vezes, Wanda, no meu caso, se estenderam aí por 9 anos. Mesmo eu estando separada, eu continuei presa a ele todo esse tempo da minha vida. Porque eu nutria sentimentos de mágoa, de rejeição. E olha, eu falo para vocês que isso pode ser fatal. Tem pessoas que falam que isso pode se estender para vidas futuras, viu, Wanda? Que não é só 1 mês, 2 meses, 2 anos, 10, uma década. Realmente tem mulheres, Wanda, que não conseguem sozinha se desvencilhar de todos esses sentimentos negativos, que precisa de ajuda, entendeu? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, teria passado um bom tempo, eu teria me curado em um tempo bem menor do que eu me curei, você entendeu? Porque hoje eu fui procurar ajuda, hoje eu conheci técnicas excelentes, né? Eu tenho certeza que você vai me dar espaço para falar um pouquinho da sua, que realmente é maravilhosa e que me transformou, né? E que me abriu aí um novo ciclo de vida. Então, seja, Wanda, para fechar essa pergunta, perdoar ou não, qualquer caminho, meninas, que vocês decidam tomar, faça isso de forma consciente, faça isso de forma realmente calma, em um momento que vocês repensem, se resguardem. Eu acredito que todo mundo tem que tirar um tempo para si. E se você decidir tocar esse relacionamento ou decidir conhecer outras pessoas, liberem o perdão. Não é fácil, mas é possível. Procurem ajuda de um profissional. Não vá procurar ajuda, meninas, com aquela sua amiga que está no 5º casamento, porque ela não vai conseguir te aconselhar nesse momento. Mas existem pessoas neutras, existem bons profissionais que podem realmente te ajudar. Muito legal você falar isso, assim, essa questão de você começou respondendo falando numa reorganização, né? Você tem que reorganizar a sua consciência, reorganizar os seus sentimentos. Isso é um pouco, talvez, pensando, é uma forma de se reconstruir, então, após uma traição. Então, assim, como que você pensa que é possível se reconstruir após uma traição? Wanda, existem momentos da vida da gente que quando você para pensar, que realmente, para que você ame alguém, o amor próprio tem que começar comigo, tá? Perfeito. Então, se eu me amo, eu vou me tratar com carinho, eu não vou me permitir certas situações e eu vou tocar a minha vida de uma maneira mais leve, tá? Eu não vou carregar sentimentos negativos, independente de qualquer coisa. Quando eu falo de liberar o perdão, não é porque ele mereça o perdão, mas é porque a gente não merece carregar esse veneno. Ou você merece o perdão, né? Você, sim, quando você perdoa outro, você está se perdoando, né? Exatamente, isso aí, exatamente. E aí você falou, né? Você começou contando de um primeiro caso, que você teve outras situações de traição na sua vida. E como que você conseguiu, então, seguir a sua vida sem esses traumas do passado de traição? Olha, como eu já tinha mencionado, Wanda, quando você passa a vivenciar isso aí, você acaba tendo alguns traumas que te limitam, tá? E eu tive muitos em relação
a companheiros, a homens, até bons, tá? Que se aproximavam de mim. Porque eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha e eu nunca conseguia confiar nessa pessoa. E com tudo isso que eu vivenciei nesses 10 anos, eu acabei desenvolvendo um câncer de útero, tá? Meninas, eu acredito fielmente que o câncer é uma doença psicossomática, é uma doença das emoções, e vindo nessa região reprodutora da mulher, tem a ver com rejeições, tem a ver, sim, com essa mágoa, porque eu tive muito desejo de morte nesse período da minha vida. Então, para você que está vivenciando isso, um conselho, amiga, tente se libertar o mais rápido possível de sentimentos negativos, porque quando você nutre isso, é aquela história do veneno, que você está tomando veneno pensando que está fazendo mal para o outro. E não é bem assim, tá bom? Então, Wanda, eu acredito que para a gente conseguir tocar a vida, eu tive uma sorte tremenda de encontrar uma técnica na minha vida que me ajudasse no controle dessas emoções, tá? Infelizmente, eu conheci a HQI com 42 anos, né? Eu queria ter conhecido aos 15, porque se eu começasse a praticar aos 15, hoje talvez eu tivesse um controle emocional já há muito tempo. Para vocês terem uma ideia do que é a HQI na vida eu posso falar de mim, eu posso falar das minhas experiências, que o último relacionamento que eu vivenciei uma traição aproximadamente uns 2 anos atrás, a Wanda sabe desse episódio, eu simplesmente, gente, olhei, vi, respirei fundo, virei as costas e não falei nada, não reagi. Eu saí em uma chiqueza, em uma fineza que nem eu consegui entender o motivo dessa minha saída tão espetacular. Ó, beijinho no ombro e tchau, tchau, viu, Wanda? Passei um período repensando a minha vida, me purificando, e novos ciclos começaram a surgir. E eu acredito que quando você consegue liberar isso, gente, quantos milhões de habitantes tem nessa terra? Pare de sofrer, tá? Se dê outras oportunidades. Abra a mente, porque nessa situação eu entendo o que você está passando, mas você está assim, ó, igual eu estava. E de repente, quando você dá tempo ao tempo, a dor passa. A dor passa, novos caminhos se abrem e daqui a pouco você está vivenciando uma realidade muito melhor. Aí você olha para trás e fala, realmente, aquilo não era para mim, eu mereço mais. Muito bom, Patrícia. Você falou que a sua primeira traição foi, você estava com quantos anos? 35, foi isso? 30 anos, né? 30, 32 anos. Gente, foi terrível. Eu tenho dó desse moço até hoje, sabe? De tanto que eu azucrinei a vida dele. Eu fiz ele se sentir o pior mortal. Olha, eu já pedi perdão 1000 vezes, entendeu? Porque eu não tinha controle emocional nenhum, Wanda. Eu era muito imatura, muito compulsiva, você entendeu? Reagia muito, era muito brava. E olha, não foi fácil. Por isso eu acredito que eu tenha ficado todos esses anos carregando tudo isso de mim. E como nessa vida, meninas, nada vem de graça, eu acabei adoecendo. Mas eu também acredito, Wanda, que a minha doença, o câncer de útero, né, que eu estou bem, hoje, graças a Deus, sou uma nova pessoa, que eu saí mais fortalecida, eu entendi tudo isso, tá? Eu abri mão desses sentimentos que eu tanto carreguei durante tantos anos na minha vida, que só serviu para me atrapalhar. Sim, muito interessante isso, Patrícia. Eu compreendo, né? Eu também já passei por isso.
Nunca falei para ninguém assim, porque você sabe que minha vida é mais reservada, mais discreta, né? Mas agora neste momento, né, não posso negar, né, que eu entendo completamente, só que bem mais nova que você, era uma adolescente, ainda primeiro namorado, primeiro amor, né, o homem da minha vida, e foi bem difícil mesmo, mas eu só para reforçar assim, o quanto, no meu caso também, eu consegui realmente me libertar dessas dores do passado depois que eu conheci a HQI. E aí fiz bastante trabalho para isso, para conseguir lembrar disso tudo sem... Porque veio... ao longo dos anos, eu fui carregando junto a questão de que, digamos assim, como você falou assim, eu não era boa o suficiente. Então, eu fui traída por isso. E aí, eu fui carregando que eu não era boa o suficiente. E aí, eu consegui, de fato, uma limpeza muito grande com a HQI, vivenciar, né, esse interno de uma forma diferente. Então, eu compreendo muito bem o que você está falando e acho que, acredito, né, vejo as experiências, não só a sua, mas de outras mulheres que nós já ajudamos com a prática da HQI, o quanto essa ferramenta pode, de fato, levar as pessoas a se autocurar desses traumas do passado, né? E nesse tema tão delicado que é essa questão da traição. Tá. Então, Patrícia, super agradeço a sua participação nesse 15º episódio. Não sei se você quer deixar mais alguma mensagem final antes de encerrarmos o programa de hoje. Quero sim. Wanda, eu acho muito importante você deixar o link para que as pessoas consigam aprender um pouquinho mais, ou para aquelas pessoas que vão ter interesse aí, que estão precisando de ajuda, deixa o link da HQI aqui embaixo, tá? Para que se alguém souber de alguém que está passando por isso, possa procurar ajuda profissional. Eu queria agradecer imensamente por mais uma vez estar aqui com você. Gente, estou ficando famosa! Wanda, beijo grande no coração. E olha, essa live de um jeito todo meu, que eu preparei aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês vão escutar. Agora não choro mais, toda mágoa que passei é motivo para comemorar, pois se não sofresse assim, não tinha razão para cantar. Gente, beijo grande, obrigada, Wanda! Obrigada, Patrícia. Por hoje é isso, então, terminando de uma forma totalmente diferente o nosso 15º episódio dos Diálogos da Gerovida. Agradeço a sua participação e até o próximo Diálogos da Gerovida. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!